Emocionante. Milionário retorna antes do tempo e surge a verdade oculta que transformou tudo. A notícia chegou como um furacão. O celular de Tiago vibrou insistentemente em sua mesa de mármore, clamando por sua atenção. Era um aviso que ele temia, mas que no fundo sempre soube que chegaria. Seu avô estava doente, gravemente doente. A imagem daquele homem forte que ele tanto admirava se desmoronava em sua mente, como um castelo de cartas prestes a cair. Com o coração apertado, Tiago não hesitou. Ele deixou tudo para trás, abandonou São Paulo e voltou à pequena vila onde seus avós lhe ensinaram os valores da vida simples e honesta. Assim que entrou na vila, Tiago sentiu na pele a diferença. As ruas que antes eram coloridas e cheias de vida pareciam agora sombras de um passado glorioso. O cheiro do café fresco, que era como poesia ao amanhecer, tinha se transformado em um aroma de desencanto e desespero. Ao avistar a fazenda da família, tudo o que lhe trouxe alegria quando criança agora era apenas um eco de dor. Ele lembrou das histórias que seu avô contava sobre a terra, sobre o amor dedicado ao cultivo e a vida que pulsava ali. Mas agora tudo isso parecia ameaçado. A fazenda, seu lar, estava à beira da falência, prestes a ser vendida para os gananciosos terratenentes que estavam de olho no que era deles. O impacto foi avassalador. Tiago, embora cercado de riqueza, se sentia impotente diante daquela realidade cruel. Ao chegar ao hospital, o coração de Tiago disparou. Ele encontrou seu avô deitado, pálido e debilitado, mas nos seus olhos ainda havia um brilho. Tiago, nossa força está na terra. Não deixe que o medo da cidade chegue aqui, disse o velho, com uma voz trêmula, mas cheia de amor. Essas palavras ecoaram na mente de Tiago como um mantra, ligando passado e presente. O jovem sabe que precisa salvar a fazenda, mas não imagina como. Explorando a vila, Tiago reencontrou amigos de infância, cada um com suas histórias marcadas pela luta. Todos tinham um sentimento comum, o desespero pela perda da terra. Clara, sua antiga amiga, revelou a Tiago que seu avô havia desenvolvido técnicas agrícolas únicas, que, se ressuscitadas, poderiam salvar a fazenda. Aquilo pegou Tiago de surpresa. Uma luz acendeu em seu coração acinzentado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto Tiago se aprofundava na vida da comunidade, a resistência dos terratenentes se tornava mais feroz. Eles enxergavam Tiago como uma ameaça à sua ganância. O jovem percebeu que a luta não seria apenas uma batalha pela fazenda, mas pela dignidade de sua gente, por sua história e, acima de tudo, pelo legado de seu avô. O dilema moral intensificou-se e Tiago sabia que precisava correr contra o tempo. No auge dessa turbulência, Tiago decidiu organizar um evento comunitário para compartilhar as técnicas de seu avô. Ele queria reunir apoio e esperança, mas a cada passo a pressão sobre ele aumentava. O que começara como uma jornada pessoal tornava-se um movimento para resgatar não só sua família, mas toda uma comunidade ameaçada. O que ele realmente estava disposto a sacrificar por isso? O futuro ou a verdade que poderia transformar tudo ao seu redor? O peso dessa escolha permanecia como uma sombra à espreita, sugerindo que cada passo poderia levá-lo a um destino inesperado. O dia do evento chegou e Tiago acordou antes do sol nascer. O céu ainda estava envolto em um manto de estrelas e a brisa fresca da manhã trazia consigo o cheiro da terra molhada. Ele respirou fundo, sentindo um misto de ansiedade e esperança. O que começara como uma responsabilidade pessoal, agora pulsava como um movimento coletivo vibrante. Os amigos de infância de Tiago estavam animados, as barracas já foram montadas e os primeiros visitantes começaram a aparecer. Os rostos conhecidos surgiam a cada momento, trazendo memórias de risadas e brincadeiras no quintal da fazenda. Clara era uma das primeiras a chegar. Seu sorriso era um bálsamo para o coração angustiado de Tiago. "Eu sempre acreditei que você voltaria para nos ajudar", ela disse, os olhos brilhando. Esse apoio caloroso deu a Tiago forças para avançar. Quando o sol finalmente despontou no horizonte, a luz dourada iluminou a grande tenda que havia sido armada. Tiago subiu em uma pequena plataforma improvisada,
o coração batendo acelerado. Ele olhou para a multidão, pessoas que compartilharam sua infância, e sentiu uma responsabilidade imensa. Ele tinha que conseguir. Estamos aqui hoje para redescobrir nossas raízes. O legado do meu avô não é apenas sobre agricultura, mas sobre amor, comunidade e luta. Sua voz ecoou, cheia de emoção. As palavras tocaram os corações, e ele pôde ver emoções refletidas nos rostos dos presentes. Durante o evento, Tiago compartilhou as técnicas agrícolas que seu avô havia desenvolvido. Ao mesmo tempo que explicava as formas de cultivo que poderiam revitalizar a fazenda, viu a esperança se reacender nos olhos de muitos. Ele convocava cada um a se juntar a ele nesse esforço, um chamado à ação para salvar não apenas a fazenda, mas a própria essência da vila. No entanto, no fundo do seu coração, uma preocupação persistia. Os terratenentes não descansariam enquanto não tivessem a fazenda em suas garras. Ao olhar para o céu agora claro, Tiago sabia que por trás daquela luz, uma sombra ameaçadora se aproximava. A ameaça de um confronto com os poderosos só aumentava. Um deles, Ricardo, um homem astuto e insensível, já havia deixado claro que não desistiria sem lutar. Justamente quando o evento estava em seu ponto alto, um grupo de pessoas chegou tão repentinamente que a atmosfera mudou. Tiago sentiu o ar pesado e a tensão no rosto de seus amigos. Ele percebeu que Ricardo e seu grupo de capangas estavam ali, com olhares desafiadores. "O que você pensa que está fazendo, Tiago?" Ricardo gritou, a voz cortante como um vento frio. "A fazenda é nossa, e você melhor parar com isso agora, antes que seja tarde demais." A multidão ficou em silêncio. Tiago, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias, levantou a cabeça. Precisava ser forte, não apenas por ele, mas por todos ali. "Ela nunca será sua. Essa terra pertence a todos nós." A voz dele soou firme, mais poderosa do que qualquer outro ruído ao redor. A tensão crescia, e Tiago sabia que o clímax daquela história estava se aproximando. Ele precisaria galvanizar a comunidade, unir forças contra a opressão que ameaçava não apenas seus sonhos, mas o futuro da vila. Mas será que eles estariam dispostos a lutar? Ou a sombra da ganância seria mais forte do que a luz da esperança? E assim, o que parecia ser um momento de conquista se tornava uma verdadeira batalha, não só pela terra, mas por tudo em que acreditavam. Em um instante de emoção febril, Tiago se perguntava: estaria ele preparado para o que viria? O silêncio que se seguiu à declaração de Tiago parecia interminável. Os rostos da multidão expressavam uma mistura de choque e expectativa, e ele podia sentir o peso da situação cada vez mais pressante. Ricardo, em sua arrogância, avançou em direção à plataforma, como um leão prestes a atacar. "Você pensa que pode confrontar a realidade com palavras, garoto? A terra é o que somos, e nós não deixaremos que você a leve." Ele gesticulou para os capangas, que agora se espremiam de maneira ameaçadora entre as barracas. Tiago respirou fundo, focando em Clara, que estava na primeira fila. A força que emanava dela lhe deu coragem. Ele não estava lutando apenas por uma fazenda. Estava lutando por suas raízes, por seu povo, por uma comunidade que precisava um do outro. O coração dele pulsava forte, enquanto uma onda de energia se espalhava pela multidão. "Se estivermos juntos, somos mais fortes", ele gritou. "Não podemos permitir que o medo nos controle." As palavras pareciam ressoar com os presentes, e novos sorrisos surgiam em rostos antistensos. Débora, uma vizinha de longas datas, colocou a mão sobre o coração e balançou a cabeça em apoio. "Vamos, pessoal, de pé por nossas terras." Sua voz foi como um motor, dando partida à ação no grupo. Rapidamente outros começaram a se manifestar, murmurando palavras de concordância e encorajamento. Ricardo, percebendo que a maré estava mudando, decidiu agir. Ele virou-se para sua equipe e fez sinal para que se aproximassem. O ar gelou imediatamente. A fúria do agressor estava prestes a ser desencadeada. Tiago sentiu uma onda de medo arranhar sua espinha, mas precisava manter a calma e garantir que a comunidade não recuasse. "Por favor, todos, fiquem juntos. Lutar por nossa terra é lutar por nossa história, por nossos filhos." As vozes de apoio começaram a se sobrepor à hostilidade daqueles que vinham a ameaçá-los. O contraste entre o amor pela terra e a frieza do lucro era palpável. Ricardo, agora em um ataque de raiva, avançou em direção a Tiago.
Você vai se arrepender de ter aberto a boca. Eu já estou cansado de seus joguinhos. A tensão explodiu e, num movimento súbito, ele tentou agarrar Tiago pelo colarinho. No entanto, o jovem, com agilidade, deu um passo para trás, enquanto um grupo de amigos se interpunha, formando um bloqueio protetor. Essa não é a hora para o confronto físico, Ricardo. Uma voz feminina cortou o ar. Era Ana, a advogada da vila, que se aproximou com firmeza. Com um semblante sério, ela continuou. A lei está do nosso lado. Precisamos de diálogo, não de violência. A presença de Ana trouxe um sopro de esperança. Era a peça que estava faltando no quebra-cabeça. Tiago olhou nos olhos de sua amiga, percebendo que a luta não seria apenas emocional, mas estratégica. Precisamos nos unir, não somente para defender a fazenda, mas para buscar uma nova forma de bargaining com eles, que garanta nossos direitos. A certeza na voz de Tiago começou a transformar o ambiente. Os murmúrios da multidão cresciam, ecoando a coragem que agora pareciam ter reencontrado. Num movimento coletivo, os amigos de Tiago levantaram os punhos e um grito de apoio irrompeu. Pela terra! Pela comunidade! A batalha estava longe de ser resolvida, e a luta legal levaria tempo, mas Tiago sentia que seu povo havia despertado. Era uma luz no fim do túnel. Mas antes que pudesse relaxar, uma nova sombra pairou no ar. Ele sabia que a intervenção de Ana era apenas uma das ferramentas contra Ricardo. O que mais poderia surgir? E ao longe, ele percebeu a silhueta de alguém familiar se aproximando, trazendo uma nova aura de incerteza. O que mais poderia essa figura trazer à tona? O coração de Tiago acelerou ao reconhecer a figura que se aproximava. A silhueta era marcada pela familiaridade e pelo peso de memórias que não poderia ignorar. Era Marco, seu primo, que havia deixado a vila anos atrás em busca de um futuro melhor. O semblante de Marco, agora sério e determinado, não se parecia em nada com o jovem sonhador que partira. As vozes da multidão diminuíram à medida que Marco se aproximava. A expressão nos rostos das pessoas era de expectativa e ao mesmo tempo de dúvida. O que ele estava fazendo ali? Por que voltara justo no momento de maior tensão? Tiago, Marco começou, e sua voz, embora firme, revelava um toque de nervosismo. Eu soube o que está acontecendo e eu não poderia ficar afastado. Ele olhou ao redor, como se captasse a energia daquela reunião inesperada. Todos vocês conhecem o poder que a família possui. Mas eu não voltei com promessas vazias. Eu trouxe algo que pode mudar a situação. A multidão se agitava, seus olhos espelhando a curiosidade. Tiago franziu a testa, sua mente tentando fazer sentido das palavras do primo. O que você quer dizer com isso, Marco? Questionou. Eu me envolvi com investidores, sem saber tudo o que isso significava na prática. Mas a verdade é que a empresa por trás de Ricardo está prestes a enfrentar problemas financeiros. E se nós formos rápidos, podemos transformar isso a nosso favor. Marco respirou fundo e declarou: estou aqui para ajudar a comprar a fazenda, para impedir que eles atirem de você. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão novamente. A ideia de lutar não só com palavras, mas com apoio financeiro, fez os rostos se iluminarem. Tiago sentia a esperança ressurgir como um novo sol. Mas logo a preocupação invadiu seu coração. Mas e os riscos, Marco? Você tem certeza de que eles vão apoiar a nossa causa? Eu preparei tudo, Marco respondeu, com determinação. Fiz contato com amigos e instituições que defendem territórios e comunidades. O que precisamos é agir rápido. Um golpe contra eles pode criar um efeito dominó que os desestabilizará. Precisamos de um plano. Enquanto Marco falava, Tiago sentia um turbilhão de emoção. O alicerce de tudo que ele lutava finalmente parecia à sua frente. Mas o pensamento de Ricardo e seu grupo, com seus olhos de predador, não saía de sua mente. Eles não desistiriam fácil. Clara tocou o braço de Tiago, interrompendo sua linha de pensamento. Você confia nele? Perguntou, seus olhos avaliando a situação com atenção. Era uma pergunta que reverberava em suas próprias dúvidas. Tiago olhou para Marco, que agora estava cercado por rostos esperançosos, e compreendeu que o destino de todos estava interligado. Sim, ele respondeu, quase para si mesmo. Precisamos correr este risco. Se for para salvar o que amamos, então vamos em frente. A multidão explodiu em gritos de entusiasmo, energizados pela possibilidade de um novo começo. Marco sorriu, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos. Ele sabia que Ricardo não ficaria parado. Precisamos nos reunir, formar um pequeno comitê e organizar tudo rapidamente. Cada um de nós tem um papel a desempenhar.
Marco dissera, sua voz ressoando como um chamado à ação. Mas enquanto os planos começavam a tomar forma, Tiago sentia um arrepio na nuca. Algo dizia que a tempestade estava longe de passar. O que seria, afinal, a verdadeira reação de Ricardo a tudo isso? Enquanto as vozes se levantavam ao redor, animadas com esperança e determinação, um novo vislumbre se destacou à sua frente. Havia uma peça muito maior no tabuleiro, e Tiago apenas havia tocado a superfície. O que mais estaria prestes a se revelar? Tiago respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos enquanto a animação tomava conta da reunião. As vozes alegres das pessoas soavam como música, mas em sua mente, uma cacofonia de incertezas chacoalhava tudo. Ele olhou para Marco, que agora começava a falar sobre o plano em mais detalhes, mas a mente de Tiago vagava. O passado não o deixava em paz. Imagens de antes invadiam sua mente, motor de carro rugindo, o olhar de desgosto do pai ao ver a fazenda em risco, os dias ensolarados em que tudo parecia possível. Ele não podia deixar que aquele lugar, sua raiz, se perdesse nas garras de homens como Ricardo. Se ao menos ele soubesse como lidar com essa pressão. Vamos formar um grupo de apoio, Marco dizia com intensidade. Precisamos de pessoas de confiança e, mais importante, de estratégia. Todos devem saber exatamente qual papel desempenhar. Os olhos de Clara brilhavam com determinação. Eu posso ajudar a organizar as assinaturas. Precisamos de apoio jurídico também. E nossos vizinhos, eles vão com a gente. Uma onda de empolgação se espalhou pelo grupo. Tiago viu sorrisos, abraços calorosos, a comunidade começando a se unir novamente. Mais um sentimento de tensão crescia em seu peito, como se nuvens escuras se aproximassem. E quanto a Ricardo, Tiago não conseguiu se conter. Ele não vai simplesmente deixar isso acontecer. E se ele tentar nos intimidar? Vocês sabem como ele é. A animação da multidão diminuiu. Olhares de preocupação passaram de pessoa a pessoa. O que antes parecia um plano sólido, agora se tornava uma bola de bolhas prestes a estourar. Marco, percebendo a inquietude, impôs sua presença cortina à torna de Tiago. Eu entendo o medo, ele começou, com um olhar sério. Mas este é o momento de mostrarmos a força da nossa união. Ricardo pode ser poderoso, mas ele não conhece a determinação de uma comunidade que luta pelo que é seu. Tiago assentiu, mas em seu peito, a dúvida ainda o consumia. No fundo, ele sabia que a estratégia de Marco poderia funcionar, mas o custo disso tudo começava a morder sua consciência. Ele não queria que as pessoas que amava sofressem. Lembranças de noites em claro, planejando como manter a fazenda, misturaram-se à sensação de impotência. E se não conseguirmos? Questionou uma voz tremida da multidão. Era Dona Helena, uma das mais velhas e respeitadas da vila. E se perdermos tudo? O silêncio seguiu por segundos, pesado como chumbo. Tiago olhou para a mulher. Seu coração apertou ao ver a fragilidade em seu olhar. Não era apenas a fazenda em risco. Era a vida que todos construíram, a esperança, a cultura, as histórias. Ele também tinha seu medo. Precisamos focar no que podemos fazer agora. Marco interrompeu, tomando a palavra novamente. Vamos reforçar nossos laços, fortalecer a comunidade. Um é forte, mas juntos somos invencíveis. Vamos formar uma estrutura e criar uma linha direta de comunicação. Cada um de vocês vai receber tarefas específicas. Vamos agir rápido e vamos agir unidos. As vozes começaram a ressurgir, mas Tiago permaneceu em silêncio, perdido em seus próprios pensamentos. O que deveria ser um momento de celebração, de afirmação de união, tornava-se um peso em seus ombros. Ele queria acreditar em Marco, queria acreditar nas pessoas ao seu redor, mas a sombra de Ricardo era pesada. Enquanto a reunião se tornava cada vez mais animada, Tiago se afastou um pouco, observando ao longe. Ele podia sentir as energias se mesclando novamente, mas a inquietação se alojou em seu peito como um visitante indesejado. O que mais haveria por trás da volta de Marco? Que segredos ele ainda guardava? Ai, como a verdade poderia balançar tudo o que ele conhecia. Ei, Tiago! Clara o chamou, interrompendo seus pensamentos. Vamos, precisamos de você! Ele forçou um sorriso, mas não conseguia sacudir a sensação de que esse era apenas o começo de algo muito maior. O que mais estava para acontecer? Qual seria realmente o papel de Ricardo nessa história? Tiago sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. À medida que a reunião se desenrolava, Tiago sentiu um impulso de retorno à conversa. Voltou a se unir ao grupo. O clima festivo era contagiante, mas seu coração lutava contra a maré de otimismo.
A energia vibrante das pessoas ao seu redor não conseguia dissipar a nuvem escura de preocupação que o seguia. Clara, com seu brilho habitual, começou a delinear a logística da coletânea de assinaturas para a petição contra Ricardo. Vamos distribuir panfletos, falar com os comerciantes locais. Se todos fizerem um pouco, conseguiremos um grande impacto. Sua voz ressoava como um chamado à ação, e Tiago não pôde deixar de admirar seu espírito guerreiro. Outro morador levantou a mão. E se ele não aceitar a nossa resistência? Ricardo tem dinheiro e poder. O que vamos fazer se ele nos acuar? As perguntas surgiam, e a incerteza pairava como um fantasma. Tiago percebeu que precisava superar seu próprio medo. Ele se adiantou, tomando seu lugar no centro do grupo, com o olhar fixo em Marco. O amigo o encorajava com um gesto, e Tiago respirou fundo. Pessoal, eu sei que o Ricardo é forte e influente, mas já perdemos muito antes, e lutar é o que nos mantém vivos. Esta fazenda é nossa, e não só minha, mas de todos nós. Sua voz já não tremia como antes. Precisamos acreditar que a verdadeira riqueza está na nossa união e na força de nossa comunidade. Aos poucos, os murmúrios de preocupação se transformavam em palavras de encorajamento. Tiago sentia o calor da coletividade o envolvendo. Se cada um aportar o que pode, tempo, energia, contatos, nós podemos não apenas enfrentar Ricardo, mas vencer. Os olhares se encontraram, alguns sorrisos nasceram, e as inseguranças de alguns começavam a se dissipar. A ideia de que estavam juntos nessa luta fez algumas vozes ecoarem. Vamos, estamos juntos, sim, vamos lutar. Mas à medida que a reunião avançava, um pensamento se fixava na mente de Tiago. O que realmente estava por trás da volta de Marco? Ele começou a fazer uma análise mais profunda do amigo. Havia um brilho nos olhos de Marco quando falava sobre a luta, mas também algo que parecia não se encaixar. Era como se ele estivesse escondendo uma parte da história. Sei que todos estamos animados, mas devemos nos preparar para o que vem pela frente, disse Tiago, abrindo mais uma vez a discussão. Ricardo pode não apenas tentar nos intimidar, mas ele pode armar contra nós. Precisamos ter um plano A, B e C. Lógico, e já começamos o nosso plano. Clara entreveio com entusiasmo. Temos que colocar as informações em uma pasta, detalhar o que cada um tem que fazer. Vamos criar um grupo de WhatsApp exclusivo para isso. Enquanto o imenso entusiasmo se revitalizava, Tiago se sentiu em conflito. O que ele deveria fazer? Decidir confiar em Marco e os demais ou continuar desconfiando? Ele sabia que as reciprocidades instintivas de uma comunidade podiam levá-las à vitória, mas as revelações que ainda estavam por vir poderiam mudar tudo. Debruçado sobre suas incertezas, Tiago decidiu que a verdade devia ser descoberta. E naquele momento, ele decidiu confrontar Marco depois da reunião. Quando a reunião terminou e os apoiadores se dispersaram, Tiago chamou Marco para um canto. Eu preciso saber. Que segredos você não está me contando? O que realmente está acontecendo com Ricardo e como você sabe tudo isso? O olhar de Marco vacilou por um breve segundo e Tiago sentiu um calafrio subir pela espinha. O que Marco revelaria poderia mudar tudo, e a honestidade do amigo se tornaria a chave para a luta que estavam prestes a travar. Marco hesitou, como se estivesse pesando as palavras antes de soltá-las. O silêncio entre eles era espesso, como se cada segundo arrastasse a pensão. Tiago notou a expressão contorcida do amigo, um misto de medo e vulnerabilidade. Tiago, eu não queria te envolver. A situação é mais complicada do que parece. Ele começou lentamente, desviando o olhar. Ricardo não está apenas voltando para tomar a fazenda. Ele tem planos maiores, algo que envolve pessoas que você nem imagina. Tiago franziu a testa. A angustiante incerteza começava a se transformar em ansiedade. Do que você está falando? Que planos? Confiar em você ainda é uma luta interna para mim, Marco. É sobre investimento, grandes empresas. Ricardo quer transformar essa área em um centro comercial. A fazenda e todo o nosso estilo de vida estão em risco. Marco explicou, a voz baixa, mas cortante como uma lâmina. Ele não se importa com a nossa história. Para ele, somos apenas obstáculos. O coração de Tiago disparou. Era mais do que só uma ameaça à propriedade. Era um ataque ao que a comunidade representava. E você sabe disso há quanto tempo? A pergunta saiu como um sussurro, mas a intensidade da indignação era palpável. Desde a última reunião da Câmara, uma fonte me avisou, mas eu não queria te preocupar. Olha, eu soube que ele estava em negociação com os comerciantes.
Há rumores de que tudo pode acontecer rapidamente, Marco disse, a expressão dele carregada de arrependimento. Tiago sentiu sua cabeça girar. A luta agora não era só sobre a fazenda, mas sobre sonhos, memórias, a vida que construíram juntos. Ele olhou para Marco, a amizade entre eles pesando como uma âncora. Você deveria ter me contado. Não podemos lutar apenas com a força de vontade. Precisamos de um plano real. Precisamos desvendar tudo isso. Os olhos de Marco brilharam. E se começássemos a investigar, descobrindo quem são os aliados e os inimigos? O que ele realmente está armando? Precisamos agir rapidamente. Tiago assentia, a determinação retornando. Vamos fazer isso, mas precisamos ser inteligentes. O que fizermos agora precisa ser discreto. Não podemos dar a ele a chance de nos cortar antes de começarmos. Marco pareceu mais aliviado. Então vamos. Eu tenho alguns contatos que podem nos ajudar a descobrir mais. Precisamos de informações. Zelo pela fazenda é um dever. É tudo o que temos. E assim, naquele instante decisivo, a amizade deles passou a ser uma aliança de luta. Tiago tinha suas dúvidas, mas por ora isso não importava. Ele decidiu que as mentiras de Ricardo seriam desmascaradas, e a comunidade se prepararia para um enfrentamento como nunca antes. Enquanto conversavam, Tiago olhou ao redor, vendo o povo que havia se reunido por causa da fazenda. A força deles não seria em vão. Era um espírito coletivo pulsando, começando a se erguer novamente. Mas no fundo de sua mente, uma nova preocupação crescia. E se a verdade que Marco revelara não fosse a única? Havia mais segredos nas sombras, e Tiago sentiu uma inquietação profunda. E se houver mais do que isso? Ele pensou, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. É hora de agir, mas será que estaremos prontos para enfrentar o que vem pela frente? Momentos depois, enquanto buscavam os primeiros passos para sua nova estratégia, a tela do celular de Marco iluminou-se. Era uma mensagem. A expressão de Marco se transformou. O que agora ele veria poderia alterar o rumo da luta de uma forma que nenhum deles estava preparado. A tensão se intensificou quando ele leu a mensagem e o coração de Tiago acelerou. É Ricardo, Marco disse, a voz tremendo. Ele quer uma reunião e já deixou claro que não será amigável. Tiago sentiu um frio na barriga. O embate estava prestes a acontecer e não havia como voltar atrás. Era agora ou nunca. O ar parecia mais pesado, como se o peso da pressão esperasse pela resposta de Tiago. Ele olhou nos olhos de Marco, buscando uma centelha de coragem ali, mas o olhar do amigo refletia uma apreensão compartilhada. A pequena mesa entre eles parecia um palco, com o futuro da fazenda como pano de fundo sob luzes brilhantes de incerteza. Quando será essa reunião? Tiago perguntou, sua voz firme, apesar do turbilhão interior. Essa noite, Marco respondeu, coçando a nuca nervosamente. Ele não deixou claro onde, mas disse que seria algo discreto. Você sabe como ele é, não vai querer que a comunidade veja. Os pensamentos de Tiago fervilhavam enquanto tentava traçar um plano. Ele não podia se dar ao luxo de sair chamando atenção, mas não poderia também se apresentar desarmado. Precisava entender o que estava em jogo. E se tentássemos gravar a conversa de alguma forma, isso poderia nos dar vantagem, sugeriu Tiago, sua mente trabalhando em alta velocidade. Marco balançou a cabeça, seus olhos mostrando uma mistura de esperança e preocupação. É arriscado, mas talvez eu tenha um dispositivo. Posso pedir ao meu irmão para trazer. A ideia de se encontrar com Ricardo à noite fazia a espinha de Tiago congelar. Desde que o milionário voltara, tudo parecia um jogo de xadrez, e ele precisaria ser cauteloso. Precisamos de um plano melhor. Não podemos cair em armadilhas. Ele está sempre um passo à frente. Os dois ficaram em silêncio, cada um processando a gravidade do que tinham em mãos. Algumas gotas de suor começaram a descer pela testa de Tiago ao perceber que, com isso, estavam colocando em jogo não apenas a fazenda, mas suas vidas, família e tudo o que acreditavam. Se ele estiver envolvido com empresas, temos que descobrir quais são. Pode ser o nosso ponto fraco, Marco disse, recuperando um pouco de ânimo. Podemos ouvir rumores, vasculhar e tentar saber com quem ele se aliou. Talvez fale com alguns comerciantes. Boa ideia, Tiago concordou, tentando moldar o plano. Vamos dividir as tarefas. Um de nós pode se infiltrar na reunião, enquanto o outro busca informações. Precisamos saber o que está realmente em jogo. O pensamento de estarem separados em um momento tão crucial deixou Tiago inquieto, mas não havia tempo para hesitações. Ele assentiu. Isso é arriscado, mas é a única maneira. Vá a essa reunião e faça o que puder.
Se a situação escorregar, estejamos prontos para agir. Enquanto os dois debatendo, um grito ensurdecedor ecoou do lado de fora. Tiago correu até a janela e, ao olhar para a rua, viu um grupo de pessoas se agitando. Era a comunidade, pessoas que compartilharam risos e lágrimas ao longo dos anos. Agora, estavam unidas em um protesto silencioso, segurando cartazes que clamavam pela preservação da fazenda. Olha isso, Marco, eles estão aqui. Precisamos nos unir a eles, Tiago exclamou, o coração pulsando de emoção e esperança. Se a comunidade souber que estamos lutando, será mais fácil enfrentar Ricardo. Marco sorriu com empolgação, sentindo o apoio daquelas pessoas. Você está certo. Esse é o nosso verdadeiro poder. A força deles pode ser o que precisamos agora. Os dois correram para se juntar aos que se reuniam, carregados de determinação e paixão. Mas enquanto a multidão pulsava, Tiago sentiu outra onda de preocupação. Se tudo isso não fosse suficiente, e se Ricardo tivesse planos ainda mais sombrios? As perguntas ainda pairavam no ar, pesadas como uma nuvem carregada antes da tempestade. Ao se misturarem com a comunidade em luta, Tiago percebeu que o tempo estava se esgotando. A verdade que Ricardo escondia poderia ser a chave para garantir não apenas a fazenda, mas também o que restava de suas esperanças. Uma nova mensagem iluminou o celular de Marco enquanto eles se preparavam para se unir à luta. Encontro marcado, às 20 horas. Não quero que ninguém esteja por perto. O que Ricardo realmente queria naquela reunião? A verdadeira batalha estava prestes a começar, e agora a vida de todos poderia mudar para sempre. Tiago sentia o coração disparado enquanto se misturava à multidão revoltada. As vozes unidas em clamor tornavam-se um eco de esperanças e lutas. O calor humano pulsava ao seu redor, cada grito emitido reverberando com a certeza de que estavam todos juntos nessa batalha. Naquele instante, as incertezas pareciam diminuir, e a força coletiva adquiria um poder quase palpável. Precisamos nos organizar, gritou uma mulher na frente, segurando um cartaz que dizia Fazenda Nossa. Tiago reconheceu Maria, uma das líderes da comunidade. Ela sempre foi firme, uma verdadeira coluna que sustentava todos nos momentos difíceis. Exatamente, vamos juntar as ideias e criar um plano. Precisamos mostrar ao Ricardo que não vamos nos render. Marco acrescentou, seu tom vibrante ressoando entre os presentes. Enquanto a multidão se organizava em pequenos grupos, Tiago aproveitou para observar. Em meio a tantas caras conhecidas, ele via preocupações estampadas, mas também uma centelha de esperança. Ele se lembrou das tardes passadas na fazenda, das risadas, dos laços de amizade que foram forjados na simplicidade da vida no campo. E agora, tudo isso estava em jogo. Os minutos passavam como horas e a ansiedade crescia dentro dele. Aquelas pessoas estavam colocando suas esperanças na luta, e Tiago não poderia decepcioná-las. No fundo, ele sabia que mesmo diante de toda a adversidade, a união poderia trazer luz às sombras que cercavam a fazenda. A mensagem de Ricardo ecoava na sua mente. O que ele planejava naquela reunião? Sentindo o peso da responsabilidade, Tiago decidiu que precisava se infiltrar ali. Era arriscado, mas a urgência da situação exigia coragem. Ele se aproximou de Marco, que conversava com outros moradores. Eu vou. Preciso saber o que está rolando nesse encontro. Tiago decidiu, a voz decidida, mas com um tremor interno. Marco olhou para ele, um misto de preocupação e apoio no olhar. Cuidado, Tiago. Não sabemos o que ele está tramando. Você precisa sair de lá com informações, mas também se manter seguro. Prometo, vou ser rápido e discreto. Tiago prometeu, sentindo um frio na barriga. Ele não queria traçar um caminho que os colocassem em perigo, mas a determinação de proteger a fazenda e a comunidade era mais forte que seu medo. Enquanto a reunião se aproximava, os ânimos na comunidade aumentavam. Eles estavam prontos para lutar, e Tiago percebeu que a força daquele povo era sua maior arma. Ele queria levar essa energia consigo. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons avermelhados, Tiago se despediu de Marco. Ele se despediu dos amigos e se dirigiu sozinho ao ponto que Ricardo havia indicado. O caminho parecia mais longo que de costume, o coração batendo descompassado, enquanto cada passo ecoava em sua mente. Ao chegar, viu que o local era um galpão abandonado, afastado do olhar da comunidade. A atmosfera era pesada, reforçando o que Tiago já temia. Estar em um jogo onde o chefe não era amigo, mas um oponente astuto. Ele se esgueirou com cuidado, ouvindo as vozes que se misturavam no interior do galpão. Ao se aproximar, sentiu um frio na espinha. E se todo o esforço fosse em vão? A verdade poderia ser muito mais sombria do que imaginava. E então,
Em um momento que poderia mudar tudo, um nome familiar surgiu na conversa. Não era apenas Ricardo, mas alguém que Tiago nunca esperava ouvir. O que a revelação traria à tona? O que Tiago descobriria que poderia mudar o curso daquela luta? A tensão pairava no ar, pronta para estourar como um balão prestes a explodir. Tiago se espremeu entre as sombras do galpão, o coração pulsando como um tambor adolescente. Ele mal conseguia escutar, mas as palavras de Ricardo começaram a se destacar em meio ao burburinho. Aquela fazenda não passa de um investimento. Não entendem a oportunidade que têm nas mãos. Assim que tivermos a documentação, será nosso triunfo. O sangue de Tiago ferveu ao ouvir isso. A fazenda, que era mais do que terra, era a herança de seu avô. A história da Village estava reduzida a mera moeda de troca. Ele precisava ouvir mais, reunir provas para parar aquela sanha insaciável de Ricardo. Temos que agir rápido, Ricardo continuou. Os investidores estão ansiosos e já têm um suporte financeiro. Assim que a venda for oficializada, a construção da praça de alimentação começará imediatamente. Esse lugar será irreconhecível. Tiago sentiu o mundo girar ao seu redor. Ele se lembrou do que seu avô sempre dizia: a terra é um espelho da gente. Se você a desrespeitar, perderá mais do que pode imaginar. Era mais do que uma questão de fazenda. Era uma questão de identidade, de vida. Algo precisava ser feito. A conversa se intensificou e o jovem ainda se mantinha oculto, apenas ouvindo. Ele notou que entre as vozes de apoio a Ricardo havia um tom de traição. Aqueles que um dia foram amigos pareciam agora dispostos a vender suas raízes por um punhado de promessas vazias. Tiago fechou os punhos. Essa não era apenas a luta dele, era de todos que se importavam pela vila. Ricardo começou a falar sobre como eles poderiam explorar a comunidade para desestabilizá-la, manipulando o medo e a incerteza. Vamos fazer com que eles acreditem que não têm opções. Se eles lutarem, os afugentaremos. Precisamos que todos vejam que somos os donatários do futuro, disse com um sorriso maligno. Nesse instante, um brilho de determinação acendeu dentro de Tiago. Ele não podia deixar que aquilo ocorresse, não sem lutar. Ele começou a se identificar como a voz que poderia transformar essa ameaça em ação. A coragem adquirida até ali agora parecia uma chama que o impulsionava a sair daquela escuridão. Com cuidado, ele se afastou discretamente, fazendo o caminho de volta, o cérebro a 1000 por hora. Não podia ignorar as informações que acabara de ouvir. Precisava levar tudo para a comunidade. Precisava agir. Ao chegar de volta à praça da vila, a imagem da comunidade unida estava estampada em todos os cantos. Risos de crianças brincando, adultos discutindo o plano de ação. Mas um senso de urgência se misturava à atmosfera da festa. A reunião que ocorrera era apenas o primeiro passo. O verdadeiro embate agora estava prestes a começar. Pessoal, Tiago chamou, fazendo com que todos parassem para prestar atenção. A multidão se virou em sua direção, as faces abertas e curiosas. Conversei com Ricardo. Ele está traçando um plano para destruir nossa única defesa. Eles nos veem como apenas um passaporte para lucros. Precisamos agir agora. Os rostos ficaram pálidos à medida que Tiago compartilhava sua descoberta. Os murmúrios corriam como corrente elétrica, um crescento de indignação. Se antes havia dúvida, agora havia a certeza de que a luta por sua terra era grave e urgente. Dona Helena, com seus olhos mais firmes, levantou-se. Cuidar da nossa história é cuidar da nossa alma. Nós não podemos deixar que a ganância faça de nós suas marionetes. Se Ricardo acha que pode nos intimidar, está muito enganado. As vozes se uniram em um eco solene de determinação. Clara levantou os punhos e gritou: estamos juntos nessa! Se um de nós cair, todos devemos levantar. Vamos formar uma frente, um verdadeiro movimento para proteger nossa fazenda e comunidade. A sensação de união pulsava no ar, como se cada coração ali estivesse sintonizado na mesma melodia. Tiago sentiu as lágrimas de emoção se acumularem em seus olhos. Ele não estava mais lutando sozinho. A fazenda não era apenas um pedaço de terra, era um símbolo inquebrantável do amor e do esforço de todos os que ali estavam. Vamos dividir as responsabilidades. Tiago começou a organizar. Precisamos de um comitê para lidar com a documentação, uma equipe de comunicação para alcançar apoio público e outra para enfrentar Ricardo diretamente. Precisamos de cada um nesta luta. Vamos obter o apoio de aliados. Vou reunir algumas pessoas para apoiar a causa.
À medida que as tarefas eram atribuídas, um novo espírito de determinação tomou conta da comunidade. Tiago via nos rostos coragem renovada, e um novo plano estava em curso. Cada um estava determinado a defender suas raízes e memória, e aqueles que caíam em tentação seriam confrontados. No entanto, uma sombra persistia no fundo do coração de Tiago. Ele sabia que o embate não terminaria facilmente. Com Ricardo na jogada e seus aliados dispostos a tudo para tirar a fazenda de suas mãos, a batalha logo se tornaria uma luta de coragem contra o poder. Quando a noite caiu, Tiago olhou para a fazenda ao longe. As estrelas brilhavam intensa, mas ele sentia que a verdadeira luz vinha daqueles ao seu redor. Tinha certeza de que cada sacrifício, cada lágrima e cada grito de luta valeriam a pena. Hoje damos início a uma batalha que não apenas protegerá a fazenda, mas defenderá tudo que amamos, Tiago afirmou, seu olhar firme e decidido. Vamos lutar até o fim. E assim, a história da vila renascia. Seria um vazio deixado para trás ou um renascimento tomado pela luta? O desfecho estava em suas mãos, e a comédia da vida daria lugar a um épico confronto entre luz e escuridão, entre amor e ganância. À medida que todos se dispersavam para se prepararem para amanhã, um novo amanhecer se aproximava, trazendo novos desafios e testes. Mas Tiago estava pronto. Em seu interior, uma determinação ardia mais forte que qualquer imaginação ofensiva. Ele lutaria por tudo que amava, pelo legado do avô e por um futuro justo, todos juntos, porque, afinal de contas, eles eram mais do que somente uma comunidade. Eram uma família. E com essas palavras de coragem em mente, ele se preparou para enfrentar os novos desafios que estariam por vir. A verdadeira batalha ainda estava por começar. Agora, eu preciso que você faça a sua parte. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar trazendo conteúdo incrível. Não esqueça de comentar suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Apenas os verdadeiros fãs de histórias emocionais compreendem a importância de apoiar o canal.